quem sofre de diabetes, o primeiro passo no tratamento é iniciar uma dieta com restrição calórica, cortar o consumo de açúcares simples, perder peso e realizar mais atividade física. No entanto, essas medidas nem sempre são suficientes para fazer descer os níveis de glicemia para os valores de referência, que é a quantidade de açúcar no sangue. É aí que entram os medicamentos. Mas quais são os mais eficazes e quais os seus efeitos hoje em dia? Para saber mais sobre o assunto, nós viemos até o hospital da Unimed conversar com a farmacêutica Ariane Didati. Tudo bem, Ariane? Bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite. Ariane, quais são os tipos de diabetes e como identificar a doença? Então, nós temos o diabetes do tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. O tipo 1, o organismo não produz a insulina, que é o hormônio responsável por transportar a glicose do sangue para a célula, acumulando essa glicose no sangue. Então, a gente precisa usar a insulina, né? Geralmente ocorre na infância, então aumenta a vontade de urinar, né? Pode ter a boca seca, esses sintomas. O tipo 2 é a produção parcial desse hormônio da insulina. Então, o paciente vai apresentar boca seca, também vontade de urinar mais frequente, pode ter dificuldade em cicatrização, feição turva, né? E nesse caso, os fatores de risco são os genéticos, sedentarismo ou obesidade. E um terceiro tipo, então, de diabetes, que é o gestacional, né? Que pode ser diagnosticado num exame de glicose em jejum após as 22 semanas da gestação, onde a gestante vai apresentar, então, os sintomas parecidos com o do diabetes tipo 2. Quando diagnosticada a diabetes, precisa iniciar logo o tratamento? Não necessariamente, né? No tipo 1, então, como não tem a produção da insulina, o paciente precisa usar diariamente a insulina para ter o tratamento do diabetes. Mas para os outros tipos, inclusive para o tipo 1, sempre é recomendado prática regular de atividade física e uma alimentação saudável associada. Para tratar o diabetes tipo 2, então, tem uma gama imensa de medicamentos disponíveis no mercado, né? Alguns exemplos, assim, que eu posso te dizer, o Daonil, o Glifage, Galvus, né? Então, hipoglicemiantes orais que podem ser usados para o tratamento desse tipo de diabetes. Às vezes pode ser o tratamento, então, isolado, ou pode sim ter a combinação de 2 ou mais medicamentos para ter um melhor controle dessa glicemia. Mas tudo isso vai depender da conduta do médico e da condição clínica do paciente. Esses medicamentos têm efeitos colaterais? Tem, né? Geralmente o paciente pode sim apresentar algum efeito colateral, pode ser tontura, diarreia, dor abdominal, pode ter até mesmo hipoglicemias, né? Então, todos esses sintomas que podem acontecer, esses efeitos colaterais, é importante que o paciente comunique o seu médico. E assim como outras doenças crônicas, a diabetes também exige uma medicação por toda a vida ou é por um tempo determinado? Depende também, né? Depende do tipo de diabetes. O tipo 1, que é aquele então onde a insulina não é produzida pelo organismo, a insulina geralmente tem que ser administrada então por bastante tempo, se não pela vida toda, né? Depender do caso do paciente. O tipo 2 e o gestacional pode ser manejado então com, além do medicamento, as práticas de alimentação saudável e atividade física. No diabetes, então, desse tipo da gestacional, pode requerer, sim, né, tratamento medicamentoso, geralmente com insulinas, se for o caso, também sempre com acompanhamento do médico, mas também associando sempre a prática regular de exercícios, se a gestante tiver condição, e também alimentação saudável. Mas tudo isso, né, quem vai definir se vai precisar de medicamento ou não, é o médico que está acompanhando a gestante. Neste caso específico, a medicação encerra quando é feito o parto? Quando o nenê nasce? Teoricamente sim, mas ainda assim existem, né, mulheres que vão permanecer com índices de glicose elevados no sangue e aí vão precisar de um acompanhamento pós-parto, né, para ver se esses níveis vão se normalizar com o tempo ou não. Então pode ser que ele encerre após o parto ou que ainda precise de mais tratamento. A insulina que é utilizada para o tratamento de diabetes, ela causa dependência química e psíquica? Não, a insulina ela não causa dependência, né? A função dela é transportar essa glicose sanguínea para dentro da célula para se transformar em energia. Então ela não tem uma função onde daqui a pouco vai causar algum tipo de dependência.
Como a insulina é aplicada hoje no organismo e qual é a melhor maneira de armazená-la? Então, a insulina, a gente sempre orienta os pacientes nos cuidados em relação a ela. No armazenamento, então mantém em geladeira, sempre retirando de 10 a 15 minutos antes da aplicação. Na geladeira, não armazenar na porta, cuidar para não congelar, né? E também quando retirada da geladeira, não expor ao sol. Sempre deixar uns 10 a 15 minutos para ficar em temperatura ambiente para aplicar. E quanto à aplicação, né, sempre revezar os locais da aplicação. Né? Então, alternar braços, região glútea, região abdominal, para não ter problema em sempre fazer no mesmo local. É aconselhado não ir no lixo normal, né? O que a gente orienta os pacientes também? A guardar em garrafas plásticas, tanto a seringa quanto a agulha, né? E depois que ela estiver parcialmente cheia, enfim, não deixar chegar até o topo da garrafa, fechar ela e levar até uma unidade básica de saúde, onde lá sim eles vão poder desprezar da forma correta. Para o tratamento ter eficácia, então, é preciso seguir o horário e a posologia indicada pelo médico com rigor. Então, é importante seguir sempre a orientação do médico, né, quanto aos horários, as doses, a duração do tratamento. Não abandonar nunca o tratamento por conta, né, sempre seguir direitinho as orientações do médico. E também, junto à terapia medicamentosa, associar hábitos saudáveis, né? Prática de exercícios físicos e alimentação saudável. Ariane, obrigada pelas suas explicações. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Eu conversei no programa Vida Saudável Unimed de hoje com a farmacêutica Ariane Ditade. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Nos encontramos na próxima edição. Espero você. Até lá.